Bem-vindo ao canal RG Tutoriais. Eu vou continuar a fazer a atualização do inimigo aí e corrigir alguns problemas que eu tive no script no vídeo passado. Eu corrigi esse bug, né, que eu tinha deixado lá. Por isso que é bom você fazer um prototype, né, porque você já vai corrigindo esses errinhos bobinho. Então, quando ele atira, né, ó, quando ele atira vai diminuindo ó, toda vez que ele atira, ele diminui a barra de vida do monstro lá, né? Aí você pode colocar até mais um, se você quiser. Duplicar aqui, ó, só para você ver que funciona nos dois, né? Então eu jogo aqui, eu inicio o game e inicio o game, já eu posso atirar, ele morre, né? Ele vai dar um pulinho lá, ó. Ó, ele subiu, né? Aí você vai dando tiro, ele morre. Então, tá funcionando, né? E como é que eu arrumei? Eu venho no enemy script, né? Então, você vai... O que eu vou fazer? Qual era o erro? Então, eu estava colocando aqui embaixo, aqui no current value, né? Tava certo o que eu tinha feito, né? Só que, em vez de eu colocar dividido por max health, eu coloquei current value, sabe? Current health. Tirei o dividido aqui, né? Que tinha dividido mais alguma coisa. E no Scale Factor eu tirei o time delta time. Então ele tá sem o time delta time. Por quê? E eu mudei aqui para float. Então essas duas variáveis que eu tinha feito aqui eram int, tá? E aqui era 100, né? Então era 100. Então não era... Era um int, mas valia 100. Na verdade, não é para valer 100. Por quê? Vou explicar para você por quê. Porque dentro do health bar, esse scale factor aqui ele não é 100, é 1. Então, quando ele reduz, quando eu vou reduzindo ele, ó, ele é um float, tá vendo? Ele não é um int, ele é um float. Aqui é um float, é 0,6. Então, eu estava dividindo por 100, né? E não é. Na verdade, é 1. Então, o máximo do health bar é 1, não 100. Então, aí o que eu fiz? Eu mudei no script, então eu passei tudo para float, e o max health agora é igual a 1, porque ele vai equivaler à escala que está aqui no editor, tá vendo? Então, quando... Aí eu mudei para float, né? Então se eu mudei para float, eu venho aqui embaixo, vou ter que mudar tudo para float. E aqui era int também, então eu tinha colocado como int damage menos 20, né, no caso. Aí no caso eu mudei para float, então eu diminuí, em vez de ser 20, eu coloquei 0,2, que equivale mais ou menos a 20. 20 em termos de int, né, equivale a 20. Então eu coloquei 0, então um float seria 0,2f, tá? Take damage. Então agora tá funcionando, né? E ficou legalzinho, né? Agora e dá para funcionar, e dá para você fazer com os outros personagens. Então praticamente a gente finalizou esse script do enemy aí com essa parte técnica, né? Aí depois eu vou acrescentar as animações, por exemplo, quando ele ataca, quando ele... Então a gente vai usar esse vector distância aqui para fazer as animações. Quando ele chega perto, ele anda, quando ele fica parado, andando para um lado para o outro, ou ele fica parado e vai, quando o personagem chega perto dele, vai atacar ele, tá? O ataque também vai ter uma animação, então a gente vai adicionar isso aí logo depois. Agora a gente só vai fazer a parte técnica, a gente só vai fazer a parte técnica do game. Então praticamente está resolvido isso. E eu vou, o que eu vou fazer agora? Eu vou
Então eu vou colocar aqui o personagem, o player, quando ele cai dentro da lava, ele vai morrer. E eu criei uma nova layer chamada Lava Layer, tá? Que é igual ao que a gente fez nos outros vídeos. Então é um Layer Mask, depois eu vou acrescentar ela aqui no Lava Layer, que eu posso fazer isso em todas elas aqui. Por exemplo, eu posso colocar para a gente fazer uma coisinha bem bacana aqui. É só copiar cada layer que eu criei aqui, ó. Cada layer que eu criei e vou colocando ela aqui no, uma vírgula, né? Porque eu posso colocar uma vírgula e colocar ela aqui, ó. Vai ficar mais fácil, né? E aí eu deleto todas essas que eu fiz aqui em cima. Ó, isso aqui vai juntar as layers, né? Porque aqui é só uma referência delas, tá vendo que ela fica tudo normal. A mesma coisa nos transforms. Eu posso pegar todas elas aqui, ó, copiar, colocar uma vírgula, coloca vírgula. E aí você pode deletar, apagar tudo isso aqui. Então, apaga, ó, tá tudo certinho, não tá dando erro, dando todas elas uma atrás da outra. A mesma coisa aqui também, ó. Pode apagar aqui embaixo. E a mesma coisa aqui para os outros que a gente está fazendo, que são iguais, né? Se tem float, pode ser tudo, menos esse daqui, que vai ser. Esse daqui não precisa. Você pode deixar, você pode colocar tipo horizontal, vertical. E aqui você pode. E a mesma coisa nos bulls aqui também dá para fazer. Você pode colocar spacing, vírgula, Ctrl V. Aqui, e apagar isso daqui. Então já tá tudo. A mesma coisa nesses dois aqui, não, você, por exemplo, você pode colocar se tiver um bool, um float, por exemplo, esse climb aqui também pode, porque ele está no serializer field ali. Então você pode colocar também, ó. Então você põe vírgula, Ctrl V, climb, tá? E você apaga daqui, né? Sempre que você já está colocando ela ali, né? E o bool, a mesma coisa. Os bool, ó, tá vendo esse private, float, também speed, ó. Você pode colocar aqui, ó. Aqui em cima, ó. Speed. Porque são iguais, né? Vou criar agora um efeito pro personagem, né? Que vai cair na lava. E vai causar um efeito nele. Ele vai se queimar, né? Então eu vou criar um efeito aqui. É bem simplesinho, né? Eu não vou fazer perfeito ainda, mas dá para ficar parecido, né? Então eu vou criar um novo efeito aqui. Eu venho em Effects, Particle System, e eu dou o nome de Lava Burn. Lava Burn. Lava queima. Vai criar dois. Você vem aqui no Start, Sai.
e vai clicar aqui, né? E vai colocar duas constantes, tá? 0,5 e pode colocar um pouquinho maior. Assim, tipo, para fazer um efeito de fumacinha, né? Eu vou colocar uma cor assim que seria laranja, né? Assim mesmo, um laranja, né? Que é a cor do efeito, né? E aqui no Color by Speed, ó, Color by Speed, você vai colocar, você vai selecionar, né, o tique aqui, aí depois aqui você vai fazer mais ou menos assim. Em cima que é o alfa, então você vai diminuir o alfa aqui, tá? Pode deixar, ele vai sumir na ponta, né? Então vou colocar, ampliar aqui para você ver melhor. A gente vai diminuir o tamanho, né? E o que eu vou fazer? Você vai diminuir a pontinha, né? Aqui na ponta. Então, aqui pode ser um laranja, né? Então, por exemplo, não vai ser alfa, aqui é um vermelho, você pode colocar um laranjão, sim. Colocar um laranja aqui, ó. E você pega essa bolinha e coloca aqui, ó. Né? E, né, então ela vai ficar, começa laranja, depois ela fica de escura. Aí você vai colocar mais um aqui, né? Então, você coloca dessa cor aqui, você coloca um escuro, né? Um escuro. Pode ser bem preto. Preto. E aqui no alfa você aumenta o alfa. Você pode colocar até mais para frente aqui assim. Então, eu vou mudar para uma cor mais laranjinha aqui, mais para amarelo, para dar um efeito mais legal. Então, mais ou menos isso, né? Aí eu vou diminuir a shape aqui, ó, no shape. Em vez de usar cone, eu vou usar um box. E eu vou girar, ela tá 90 para cima, eu vou usar 90. Menos 90 para lá. Porque quando ele cair, ele vai ficar com a barriguinha para cima. Vou colocar aqui. Então, agora eu vou pegar e vou diminuir o lifetime. Vou diminuir o lifetime, que é bem pequenininho. Tipo assim. O start lifetime também. Então, acho que aqui tá bom. E você pode, ó, aqui ó, você pode colocar 0,9. Pode ser até mais, né? Acho que é 0,1. E aqui também pode ser 0,2. 3. Tá bom. Não, 2 mesmo. 2 tá bom. E start speed, mais ou menos isso aqui tá bom. Depois a gente vai mudar. A gente vai mudar para pro efeito melhor. Já tá mais ou menos bom. Não precisa. E esse lava burn eu vou colocar
lá no player. Então coloca ele aqui dentro e ele vai ser, quando ele cair, ele vai cair e ficar deitado na posição horizontal. Então ele tem que ser para cima, assim. Porque na hora que ele entrar em contato, ele vai queimar, né? Agora tá feito o efeito e eu vou desabilitar ele. Desabilito. Ele tá lá dentro do player. Aí eu vou colocar esse player aqui, eu vou colocar ele aqui para ficar mais fácil, não ficar, para não ficar mexendo ele para lá e para cá. Vou deixar ele aqui. Já está pronto, né? Então eu vou pegar no Lava, eu vou criar um layer. Não, antes eu vou lá mudar lá no player control. Eu vou criar um game object no player control. A gente já arrumou aqui. Vou criar um game object e vou colocar aqui como lava burn effect, né? Lava burn effect. Aí aqui embaixo ele vai aqui embaixo. Agora eu vou criar uma nova função aqui. Eu vou ter que, a gente vai, antes de ir, eu vou criar uma nova layer mask aqui. Então eu posso copiar essa daqui, o sled. Vou ver. Aí no lugar do, eu vou colocar lava. Lava. A mesma coisa lá do. Só que aqui eu vou ter que. Aqui a gente vai precisar de um check, de um LED check, porque eu vou usar o próprio personagem, o próprio transform. Então em vez do LED do transform, eu uso o próprio transform, que é ele mesmo. Então é transform position. Eu vou colocar que vai ser o tamanho dele inteiro, tá? E aqui eu vou colocar lava layer. Então, lava layer. E eu vou ter que criar uma lava layer aqui em cima. Então, eu vou criar uma lá, aqui também nesse layer mask, eu vou criar uma lava layer. Lava layer. Então ela já está funcionando. Lava layer. Deixa eu ver se que não. O que eu fiz de errado aqui? Lava. Eu tirei, eu esqueci o A. Então agora ela já está certo. Tá vendo? Lava layer. Agora eu vou criar uma função aqui que vai ser chamar private void lava, põe letra L maiúscula, lava burn, lava queima, lava burn, e fecha aqui, chaves. Isso. Aqui então a gente vou fazer do mesmo jeito que a gente fez nas outras funções. Então eu vou colocar if, se a lava for real, né? Is true, né? Is lava equal true. Então vai acontecer alguma coisa. Então o que acontece? Quando eu vou usar uma função aqui, que é assim, eu criei aqui em cima um game object chamado lava burn, certo? Então vou usar ele aqui embaixo, ele é um game object, então vou fazer ele aparecer e desaparecer. Quando ele cair na lava, esse efeito vai aparecer. Então eu escrevo aqui lava burn, ponto. Aqui embaixo, ó, já até tá sugerindo aqui, ó, set active. Eu vou colocar true.
Então ele vai se tornar true. Eu já desliguei ele lá. Então eu desliguei o efeito aqui, tá vendo? Lava burn, ele tá desligado. Ele tá desligado. E aqui no ele vai ligar. Então quando ele cair na lava, ele vai ligar, né? Então aí depois aqui embaixo eu vou colocar o que eu quero que ele fique. Eu quero que o personagem se transforme, fique preto, sabe? Ele queimou, fica preto, tá? Então aí, só pra gente fazer, depois na hora da. Quando eu for fazer animação, eu faço a morte dele, né? Eu faço um efeito diferente. Dá pra fazer umas coisas bem legais. Então pra gente acessar a cor dele, a gente vai usar get, componente. Esse aqui é um jeito de você acessar os componentes, que é componente físico, componente sprite render, o render, tudo que você quiser, e a cor, tudo você pode usar, você pode acessar através do get component. Então eu vou colocar o sprite render, porque o personagem ele tem um sprite render. Se você for aqui no, ele tem esse sprite render aqui, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer com que ele fique escuro, preto, assim, tá vendo? Então deixa eu ampliar aqui, você vai ver. Então ele vai ficar preto, tá vendo? Preto assim. E quando ele tá normal, ele tá branco. Entendeu? Então eu vou mexer nesse sprite render, exatamente aqui, ó. Então voltando lá no script, aí eu vou lá, sprite render, tá? Sprite render, que eu fiz errado. Sprite render. Render. Sprite render. Aí põe parênteses, ponto. Aí eu posso escolher aqui, ó. Se colocar C aqui, ó, ele já vem color. Color igual a color. Então esse daqui, esse color aqui é o que está referente ao sprite render. Ele referencia o sprite render. Esse aqui já é a cor. É o objeto color. É essa cor aqui que está aqui no player, tá? Então ela vai ser igual a black. Pode ser azul, verde, vermelho, entendeu? Tem todas as cores aqui, ó, magenta. Mas se você quiser uma cor específica, aí a gente vai ter que criar vai ter que colocar color e as cores que a gente quer. Mas por enquanto a gente vai usar só essa variável aqui. Aí o que vai acontecer? Quando ele cair lá, eu quero que ele vire, tá? Então eu quero que ele fique de ponta, eu quero que ele fique assim, por exemplo, né? Deixa eu pegar no 0. Eu quero que ele vire assim, ó. Eu quero que ele fique assim. Tá vendo? Então eu quero que ele fique assim. Então vai ser no Z, tá? Então eu vou colocar 90 no Z. Ou cair de frente, mas isso daí depois a gente vai fazer na animação. Isso daqui a gente vai fazer na animação, entendeu? Então aqui embaixo eu vou colocar, eu quero transform, isso que vai acontecer com ele, né? O rotate, aí eu vou colocar 0f, vírgula, 0f, 0f e menos 90 F e coloca ponto e vírgula. Opa, ponto e vírgula. Aí o que a gente vai fazer? Aí depois de feito isso, ele virou a 90, ele vai ficar 90 plano, né, que ele vai morrer. Aí eu quero que esse script do player control seja desabilitado, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou salvar aqui, só pra
Então o que acontece? Quando você tem um player, tá? E ele tem um esse script nele, chama Player Controller. Se você desabilitar ele, ele não vai funcionar. Quando a gente ligar o game, ele não funciona. Então, por exemplo, se eu ligar agora, quer ver? Eu aperto W, todo movimento, ele não funciona, tá vendo? Quer ver? Ó, eu tô apertando e WF não tá apertando. Mas se eu ligar ele aqui, ó, desabilitar desse jeito aqui, eu posso desabilitar no controle, tá? No script. Então vou desabilitar. Para mim desabilitar, eu vou fazer isso aqui, quer dizer, esse que quer dizer esse é este em inglês, né? Então este este script, esse script que a gente está fazendo agora, que é o player controller, ele vai ser, ele está habilitado, mas eu vou transformar ele em falso. Então agora ele não está mais habilitado, entendeu? A hora que ele cair na lava, então ele vai fazer primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso. Entendeu? Por isso que tem que ser essa ordem aqui, ó. Primeiro ele torna ativo o efeito, depois ele torna o boneco preto, depois ele gira ele para. Você pode colocar até antes dele cair, então ele gira primeiro, depois ele fica preto. A gente pode até mudar. E a gente pode mudar, passar ele para frente aqui, ó, não tem problema. Ó, copiar. E pode colocar ele aqui na frente. Ctrl. Copiar. Aí eu vou colocar ele aqui, ó, na frente, antes, ó. E você pode ter colocado ele aqui também, não tem problema. Então ele vai virar primeiro, depois ele vai ficar preto e aqui a gente vai desabilitar. Isso tudo rapidinho, né? Um atrás do outro. Então eu posso salvar aqui que já está pronto. Então aí o que falta agora? Tá vendo que ele está cinzinho aqui? Por que ele está cinza? Porque ele não está sendo usado. Então eu vou copiar aqui e ele precisa estar junto com. Ele precisa iniciar junto com o player, tá? Ele vai iniciar, mas ele não vai funcionar porque ele não tem a colisão. Então você pode colocar ele aqui em cima, não tem problema, no início aqui, ó, no update. Por quê? Porque ele só vai iniciar se ele tiver o contato com a lava, entendeu? Então a gente já fez o script. Agora nós vamos para o banner, tá tudo funcionando aqui. Tá tudo certo. Aí eu vou dar compilação. Aqui no Lava Layer eu vou colocar aqui, né? Então quando ele cair, ele vai cair. Eu vou colocar aqui, acho que sei lá, pode ser menos 1.5, menos 1.5, pode ser, tá bom? Densidade, mais ou menos isso mesmo. Não tem muito o que fazer, porque ele vai cair aí dentro, não vai ficar dançando, andando, né? E ele vai cair ali. Deixa eu ver, falta mais. Eu posso deixar também meio transparente, essa lava um pouco transparente. Então você vem aqui, ó, vem aqui embaixo no A, que é alfa, e diminui um pouco a transparência dele. Acho que até aqui, ó, já tá bom, já dá para ver. Agora vamos ver se está funcionando, ver se está faltando alguma coisa. Ah, está faltando o level layer aqui. Então, tá vendo que o layer aqui não tem nenhum layer aqui. Então eu venho aqui, add layer, e aí eu escrevo lá, lava layer. Lava layer. Aí depois eu venho aqui no lava layer e coloco lava layer, tá vendo? Até foi lá, lava layer. Então já está tudo pronto aqui para a gente funcionar o tile map. Então eu vou só mostrar como ele vai ficar, né? Então, por exemplo, ele cair dentro da lava. Eu vou ampliar um pouco aqui para você ver melhor. E o legal aqui também, só para a gente voltar um pouco antes de começar,
Eu coloquei 4, sei lá, 4 seria uma câmera boa que dá para você ver bem os personagens quando a gente for começar a fazer o game mesmo com um mapa maior, então a gente pode aumentar, melhorar a câmera, colocar uma câmera mais longe, igual a que a gente está fazendo agora, mas depois a gente vai acertando, entendeu? Então eu vou iniciar, a câmera vai se ajeitar, a câmera se ajeitou ali, aí se eu movimentar o personagem ele cair, ó, não aconteceu nada. Por que que não aconteceu? Porque não está tendo colisão. Então eu vou ver por que que não está tendo colisão. Então volto lá no player. Por quê? Porque está faltando o lava layer aqui, tá vendo? Então a gente vai colocar o lava layer. Então agora ele vai colidir. E a gente vai colocar no lava burn, que é isso aqui, aí o efeito que a gente colocou, que a gente fez. Então ele tá referenciado lá no script e a gente não colocou aqui. Então agora, vamos voltar lá. Ele vai cair. Então, vou voltar aqui, ó. Morreu, tá vendo? E vai queimar, tá vendo? Então, é mais ou menos isso aí, ó. Vou começar de novo. Aí você pode colocar game over, né? Acabou o jogo. Colocar o efeito de uma música, alguma coisa assim, pra ficar um negócio mais legal, né? Ele vai cair pro lado de cá. Pum. Aí ele sai a fumacinha, tá vendo? Torrando lá dentro da coisa. Pode ser até fazer tipo, ele boiando e vai indo pra cá. Isso de tudo a gente vai fazer depois. Não precisa fazer agora. Mas já está funcionando. É bem isso que eu queria fazer. E toda hora que ele, por exemplo, se eu começar, faz conta que eu tô aqui em cima. Ó. Eu tô aqui em cima. Né? Deixa eu ajeitar aqui. Eu tô aqui em cima. Né? Vou iniciar o jogo. E ele vai para lá, vai para cá, então ele vai para lá, dá tiro e tal, né? Aí faz conta que ele cai aqui, ó. Puf, já era, entendeu? Então, esse é o vídeo para fazer o personagem morrer. Se você gostou dos meus vídeos, não esqueça de deixar seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar meus vídeos para outras pessoas e posso continuar fazendo mais tutoriais iguais a esse. Até mais.